Diante da complexidade da história, né, eu decidi que essa história não deveria ficar só para mim, né? Então a gente decidiu escrever esse livro, do primeiro livro, né, que eu estou escrevendo. E eu acho que essa história tem que ser contada, tem que ser. Foi um momento aí, né, que toda a humanidade viveu da Covid, esse episódio aí que ficou marcado na nossa mente, né? Então no livro a gente traz aí o contexto que a gente viveu, né, na época da pandemia e tal, e também a experiência que eu tive, né, no momento da doença, né? Sim, tu ficou quanto tempo na UTI? Na UTI foram 70 dias, né? Dentro desse, eu fiquei 80 internado, então 10 dias foram fora da UTI e os outros 70 todos na UTI. E tu ficou internado na UTI não aqui em Lagoa, né? Ficou em Palmeiras das Missões, isso? Isso, eu fiquei internado ali no Hospital de Caridade, em Palmeiras das Missões, né? Primeiramente, eu baixei aqui em Lagoa Vermelha, né? Mas meus pulmões já estavam 65% comprometidos e dali 2, 3 dias já estavam 95%, né? Então havia necessidade de ser transferido, né? E eu fui para Palmeiras das Missões daí. E quais foram os momentos mais marcantes que você viveu durante esse período de internação, tanto aqui em Lagoa quanto em Palmeiras das Missões? Acho que o que mais me marcou é você ter que sair da tua cidade, né, onde você conhece as pessoas e tal, e ir para outra região que você não conhece ninguém, né? Ficar lá meses internado ali, o caso que eu fiquei entubado, né? Você não tem muita noção do que está se passando, daquilo que é realidade, daquilo que não é. Então acho que isso me marcou bastante, que no momento que eu voltei para a Lagoa Vermelha, só de eu estar aqui, eu já me senti um pouco melhor, apesar de eu ter tido um acompanhamento, um tratamento excelente lá na cidade que eu fiquei, né? E como é que foi essa tua experiência dentro do hospital, assim? Como é que era a tua convivência lá com o pessoal? A gente tinha uma visão só de fora do hospital, né? Agora você ser paciente, ele já é uma visão diferente, mas eu tive um acolhimento ali, né? Ontem ainda foi comemorado o Dia do Enfermeiro, a importância dos enfermeiros, né? Eles estão ali presentes todo momento, te dando um apoio psicológico. Lá em Palmeiras das Missões foi dessa forma, aquele apoio, eles cantavam, levavam violão e tal. Quando eu já estava sem estar entubado, né? No momento que eu estava entubado, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, né? Mas depois, né, foi um momento ali que eu pude me sentir um pouquinho mais acolhido, né, e me sentir bem, né, mas eu não entendia o motivo de eu estar lá, quando que eu viria para a Lagoa Vermelha, né, a gente não tinha assim a realidade dos Essa fatos. noção de tempo, né? Quanto tempo tinha passado, já não sabia quantos meses tinha passado, isso eu fiquei sabendo tudo depois. De que forma essa experiência de internação mudou sua visão sobre a vida e sobre a saúde? Mudou de uma forma que você pode, hoje eu dou muito mais valor aquilo que a gente vive, né? Por exemplo, um copo de água, todo esse tempo que eu fiquei internado, não podia tomar líquido, porque eu estava com a traqueostomia no pescoço, então o líquido ir para os pulmões, né? Então eu não tomava líquido ali dentro do hospital, uma luz muito forte, todo mundo trabalhando, e tinha o barulho ali dos aparelhos e tal, sempre com aquele som e tal, então não é a mesma coisa que estar em casa. Então hoje eu dou valor a você dormir ali no escuro, com tranquilidade, você tomar uma água, você respirar sem estar usando oxigênio, então muito importante isso. Muito bem. E o que os leitores podem esperar encontrar na sua obra? O livro Milagre no Leito 10, então, ele tem ali uma história sobre o contexto da pandemia, antes de eu estar doente, né, o que eu vi aqui em Lagoa Vermelha, as sirenes de ambulância, o comércio sendo fechado, e depois a minha trajetória, tanto aqui em Lagoa Vermelha, lá em Palmeiras das Missões, a minha volta para cá, depois voltei para o São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, fiquei mais uma semana, a minha recuperação em casa, aquilo que eu vivi da parte espiritual, né, aquilo que eu senti. Então é um contexto que não é só de tragédia, mas um contexto de esperança para quem lê. E onde nós podemos achar o livro? Até agora é só em PDF isso, né? A gente tem só a versão em PDF no momento, também em áudio, e ali dentro do livro você vai escanear um QR Code e vai cair lá no meu canal do YouTube, onde tem um vídeo muito emocionante que você vai ver, e a gente pretende imprimir o livro mais para frente e vai estar disponível também, físico, livro físico. Muito bem. E qual mensagem principal você espera transmitir para a comunidade lagoense com essa sua publicação? Esperança, né? No momento que você procurar esse livro para ler e você ver esse vídeo e tal, que você possa ter esperança e entender que o problema que você enfrenta não é tão grande, assim como a fé que você pode ter, né? Então tudo para mim era impossível, os médicos diziam que não tinha mais uma saída pela medicina, né? Mas ali Deus começou a mover e se movimentar em meu favor, e eu hoje me recuperei de uma forma assim milagrosa, né? Que seria diante de um pensamento racional, seria impossível, né? Sim, sim. E além de ser escritor, também tem uma página no Facebook que é amplamente conhecida aí pela população lagoense. E como é que surgiu a ideia de criar a página Lagoa Vermelha em Fotos, que é, como eu falei, amplamente conhecida, não só por lagoense, mas também por toda a região, por compartilhar fotos, histórias, curiosidades sobre o nosso município? Então a criação da página eu criei antes, né, de eu passar por esse episódio do Covid, e eu sempre gostei de observar a cidade, de tentar entender
o que a população quer dizer. Uma simples pichação no muro está se referindo a alguém que está tentando transmitir uma mensagem ali. Eu sempre observei isso. E eu gostava de tirar foto e tal da cidade e decidi criar uma página. Muitas vezes eu colocava minha opinião ali em alguns grupos e tal, não era aceito, não era aprovado. Então eu disse, eu vou criar uma página, mas eu jamais pensei que poderia crescer dessa forma. E ali eu comecei a expressar minha opinião, a leitura que eu faço sobre a sociedade, sobre o nosso contexto. E daí a gente notou que as pessoas gostavam de saber sobre os tempos passados, né? E aí eu fiz amizade aí com o Ivens Abreu também, que me colocou muitas fotos ali. Eu fiquei conhecendo mais a história de Lagoa Vermelha. Então a gente começou a ir para esse lado das coisas antigas, e eu notei que isso deu bastante audiência e tal, e a gente acabou indo caminhando para o lado que as pessoas queriam ver, queriam ouvir. Hoje a gente tem uma parte sobre as notícias, sobre história, momentos históricos, pessoas importantes, procurando dar vez e voz para aquelas pessoas que às vezes não são enxergadas, né? Aquelas famílias que não são tradicional, né? E a gente procura não repetir aquela tradição de sempre estar mostrando só o que é tradicional, né? A nossa cidade tem uma variedade de histórias, de pessoas e tal, e isso é o que eu procuro colocar lá. Isso que é o legal, que muitas pessoas que marcaram a gente, e infelizmente a gente vai esquecendo, que marcaram a gente de uma forma, tipo, tem a Dona Teira, ela que fazia X, ela sempre me dava um chocolate. Quando a gente ia lá depois do culto, eu ia com meu pai e com a minha mãe, ela sempre me dava um chocolate, um chocolatinho lá. Isso marca a gente. E daí, tava lá no Facebook e apareceu a foto dela, e daí eu me lembrei, mostrei pra minha mãe e tudo. Então, esse é um trabalho muito interessante que tu tem fazendo. Tudo que envolve uma história, né, uma memória afetiva, algo que a gente lembra do passado e nos traz um sentimento, é isso que move. Eu acho que o que move a página ali é essa emoção, né, essa história, né, essa nostalgia, né? É, a nostalgia, conhecer a história, algo curioso, né? Então a gente precisa se conectar com o público, com as pessoas que estão nos ouvindo, né? E isso que eu procuro fazer. E como é que tem essa escolha dessas fotos, desses assuntos? Tem pessoas que mandam sugestão, que mandam essas histórias, como tu citou ali o Ivens. Como é que funciona essa seleção aí? Sim, eu recebo bastante mensagens de coisas, de ideias da população, de novidades, daquilo que elas desejam ouvir. Me enviam fotos, muitas pessoas aqui da região já me enviaram fotos sobre a história que muitas vezes eu não conheço, às vezes eu coloco ali para ficar conhecendo. Que das pessoas vão dizer, esse é o fulano, esse é o Beltrano, né? E conhece a história das pessoas antigas, às vezes conhece mais do que a gente. Então eu recebo bastante, assim, opiniões e fotos e tal, e dicas daquilo que pode ser colocado ali. E o mais importante de tudo, quando a gente trabalha com o público, é ouvir as pessoas. Muito bem, que mensagem tu deixa para a população lagoense com a tua trajetória do livro e também com a página Lagoa Vermelha em fotos? A mensagem que eu quero deixar para a população, aí, tanto quem vai ler o livro, quanto quem está me acompanhando ali, que continue me acompanhando, mas que tenham esperança, que acreditem na cidade, né, que acreditem nas pessoas, que tenham um incentivo, que tenha uma palavra de ânimo, de coragem. Né? Às vezes o que eu ouço muito, que me entristece um pouco, Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha tinha. Né? Então, Lagoa Vermelha parou no tempo. Tem muitos comentários assim, né? Dessa forma eu acho que quanto mais a gente repete isso, daqui a pouco nós começamos a acreditar nisso. Né? Eu sou uma pessoa que gostaria de estar no meio político e não estou, mas eu acredito, eu acho que para você ser um administrador, para você chegar lá, você tem que acreditar na cidade, você tem que acreditar que ela vai crescer, que ela vai evoluir, e ouvir as pessoas, aquilo que elas estão dizendo. Numa simples pichação no muro, ela está querendo dizer alguma coisa. Então isso é o mais importante. Eu deixo para as pessoas, acreditem na cidade, acreditem no potencial de cada um.